14 e o versículo de número 7, que é o tema para este congresso. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Prometo não ser cansativo aos queridos irmãos, vou estar falando hoje, permitindo Deus amanhã. Então vamos à introdução e amanhã continuaremos, permitindo o Senhor. Capítulo de número 14, versículo de número 7, eu vou ler os versos 7, 8 e o 9. Quem encontrou diz amém. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Vou ler novamente o versículo 7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos. Quem diz amém por esta palavra? Queridos irmãos, olhando esta narrativa do patriarca Jó, nós podemos aprender algumas lições preciosíssimas com esse texto. É bem verdade que quando falamos de Jó, nós estamos falando de alguém que leva consigo o bojo, da paciência. Até mesmo porque quando olhamos para a Bíblia, existem alguns personagens que vão caracterizá-los pela circunstância com a qual eles foram envolvidos. Então, quando nós falamos às vezes de algum determinado assunto, logo se lembra do seu personagem, porque ele foi envolvido em algumas circunstâncias que marcaram a sua história. Por exemplo, quando nós falamos do dilúvio, logo nos lembramos do nosso irmão Noé. Quando nós falamos, olhando à luz da Bíblia, e falamos do libertador, nós vamos nos lembrar de Moisés. Quando nós olhamos à luz da Bíblia e falamos de algo que vai caracterizar a dúvida, lembra-se de Tomé. Quando nós falamos de sofrimento, logo se volta para Jó, Então Jó foi conhecido por algumas circunstâncias que ele envolveram. E a narrativa do livro de Jó inicia falando do que ele era e do que ele possuía. E o próprio Deus vai dar testemunho deste moço. O texto inicia dizendo que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E a Bíblia diz que este homem era sincero, este homem era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então perceba que este homem, ele tinha algumas características ímpar e singular, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele. Então é um homem a quem Deus testemunhou sobre ele, pois a Bíblia diz que ele era sincero, ele era reto, era temente a Deus e desviava-se do mal. E a Bíblia diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esta narrativa está no capítulo 1, os versos 1 e o verso de número 2. E o verso de número 3 vai falar da sua riqueza, quando diz o texto que era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então perceba que ele não era o maior da terra de Ur, ele era o maior de todo o Oriente, ou seja, todo crescente fértil. Este moço Jó, ele era mais rico, ele se sobressaía, até mesmo porque quando a Bíblia trabalha esse contexto aqui, Jó dominava algumas áreas. Quando diz o texto que ele tinha 7.000 ovelhas, isso indica que Jó,
ele comandava a questão na sua região, dentro do leite. Ele comandava a questão do leite, ele comandava a questão das vestes, porque as 7.000 ovelhas produzindo as suas lãs, ele também comandava essa questão das vestes. Mas a Bíblia diz que ele tinha 3.000 camelos, e na época os camelos se era usado para transporte. Então, se fosse na atualidade, ele tinha 3.000 Uber, né? Então ele tinha 3.000 táxis, se fosse nos dias atuais. Mas a Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de boi. Então, na área da agricultura, ele comandava as terras, no quesito das terras sendo aradas, pois ele tinha 500 juntas de bois. Ele tinha também 500 jumentas, que era e servia na época para transporte, era como se fosse um carro menor. Mas também a Bíblia diz que era muitíssima gente ao seu serviço, a ponto que ele era o mais rico do Oriente. E o que é mais interessante é que a Bíblia vai nos falar que ele era um homem precavido. Quando seus filhos saíam para festejar, capítulo 1, verso do número 5, a Bíblia vai nos informar que sucedia que, pois tendo decorrido o turno de dia dos banquetes dos filhos de Jó, Jó estava ou se colocava a se santificar, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuadamente, ou seja, cada vez que os filhos saíam para festejar, ele sacrificava 10 holocaustos, conforme o número dos seus 10 filhos. Então era um homem precavido. Jó, ele tinha esse cuidado de colocar a sua família no altar de Deus. Ele vai fazer algumas narrativas aqui falando do seu cuidado, do respeito que ele tinha pelos mais velhos. Ele fala da forma como tratava o órfão e a viúva e também o necessitado. Ele diz que respeitava a mulher do próximo. Então Jó, ele tapava todas as brechas no que diz respeito à sua espiritualidade. Jó era alguém a ponto da Bíblia nos informar que Deus vai dar testemunho dele. Capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então perceba que o próprio Deus vai dar testemunho deste homem, perguntando ao próprio Satanás se ele havia observado o seu servo Jó. E eu gosto da interrogação que o Matthieu Henry ele vai fazer com relação ao comentário deste livro. Matthieu Henry ele diz o seguinte: se Deus fosse dar testemunho de nós hoje, qual o testemunho que ele daria? Se fosse para Deus dar testemunho de mim e de você, será que ele diria essas mesmas palavras que disse a respeito de Jó, que era: ninguém havia na terra semelhante a ele? Quando fala aqui na terra, vai falar do crescente fértil, do Oriente Médio. Então o Senhor Deus vai dizer que ele era homem sincero, era homem reto, era homem temente a Deus e desviava-se do mal. Satanás, como nunca está satisfeito com nada, vai retrucar ao Senhor e vai responder ao Senhor e dizer: porventura teme Jó ao Senhor debalde? E ele vai traçar alguns comentários dizendo: porventura tu não o cercaste de bem, ele, toda a sua casa e tudo quanto ele possui, tudo quanto ele tem, é obra das tuas mãos. O Senhor abençoou tudo, o seu gado está aumentando na terra, tudo o que ele faz o Senhor prospera. É fácil te servir desse jeito. E o Senhor agora dá uma autonomia, dizendo que Satanás poderia tocar em tudo que Jó tinha.
só que não tocasse nele. Agora imagine se o inimigo, às vezes sem a autorização de Deus, ele tenta fazer uma arruaça. Imagine o Senhor Deus dando esta autonomia. E a Bíblia vai falar que o inimigo, ele vai trabalhar de uma forma para que Jó pensasse que tudo o que estava acontecendo vinha de Deus. E quando nós observamos o capítulo de número 1, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a espada, ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer nova. Então alguém chega e diz: olha, Jó, os teus bois e também os teus jumentos já era, os sabeus levaram embora, e só eu fiquei para trazer essa nova. Versículo 16 diz que, estando este ainda a falar, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Então percebam que eles veem que fogo de Deus, fogo dos céus, cai e consome as ovelhas, especificamente para Jó entender que é Deus que está fazendo isto, né? E a Bíblia diz que as ovelhas foram consumidas ao fogo, e os moços, e um diz: só eu escapei para te trazer essas novas. Versículo 17, o texto diz que estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram a espada, e eu escapei para te trazer nova. Versículo 18, estando este ainda falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer novas. Agora imagine, em menos de 1 hora, alguém perder tudo que tem, alguém perder os 10 filhos. Isso o inimigo trabalha de uma forma que é para Jó se revoltar contra Deus. E no reino espiritual, o inimigo estava pensando que tinha exercido grande êxito, porque todas essas informações chegou no mesmo momento. E quando o inimigo pensou que Jó ia blasfemar, quando o inimigo pensou que Jó ia desistir, quando o inimigo pensou que Jó ia se revoltar contra Deus, Jó, após ouvir todas estas informações, o versículo de número 20 vai dizer, então Jó se levantou. Primeira coisa que ele fez foi se levantar. Se fosse eu e você, a primeira coisa que faríamos era nos prostrar, era cair diante da adversidade. Mas Jó não cai, a primeira coisa que ele faz é se levantar diante da adversidade, diante de toda a informação que ele acabara de receber. Então ele se coloca de pé, se levantou. A segunda coisa que ele fez, rasgou o seu manto. Isso era um símbolo de humilhação. Ele se humilhou. A terceira coisa que Jó fez, no versículo 20, raspou a sua cabeça. Isso aqui era um lamento completo. A quarta coisa que Jó fez foi se lançou em terra. Mas ele se lança em terra em forma de prostração ao Eterno. Porque antes ele se levanta diante da adversidade, mas agora ele se prostra diante do Eterno. E quando ele se prostrou, o inimigo agora acha que ele ia desistir. O texto disse, ele adorou. E quando ele adora o Senhor, ele abre a boca e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó chega a uma conclusão, se eu perdi, foi que Deus deu e Deus tomou.
Se os filhos morreram, é que os filhos são herança do Senhor e não minha. Então eu devo agradecer a Deus pelo tempo em que eles estiveram entre nós. Eu devo agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de ser pai. Agora, quando nós olhamos, nós iremos entender que este homem é um homem diferenciado. Porque imagina o que é fazer o velório de 10 filhos, 10 caixões na sua sala, 10 sepultamentos, perdeu tudo, os empregados vão embora, os amigos lhe deixaram, os bens sumiu de uma vez, e de repente agora os seus filhos, que era o bem maior, ele perde todos em um só acidente. E agora Jó com isso não peca. A Bíblia vai continuar a narração no capítulo de número 2, que vindo outro dia, e os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E o Senhor agora vai perguntar-lhe novamente: observaste o meu servo Jó? Ninguém é tão sincero quanto ele. Que Satanás, não satisfeito, vai dizer: saúde que o homem tem é fantástico. O homem tem uma saúde louca. Se o Senhor tocar na saúde dele, ele vai blasfemar, porque o homem dá tudo pela sua saúde. E o Senhor agora autoriza Satanás tocar na sua carne, só não no seu coração. E Satanás sai da presença do Senhor e ele vai ferir a Jó. E a Bíblia vai falar de um processo que Jó viveu, que é muito difícil. Muita gente às vezes olha para alguém que está sofrendo e diz: coitado, está sofrendo como Jó. Mas a Bíblia vai mostrar o sofrimento deste moço, um sofrimento em extremo. Se não, vejamos, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó foi ferido de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, a ponto do que lhe sobrara, no versículo de número 8, foi um caco de telha. Ele amaldiçoou, a Bíblia vai nos informar no capítulo 2, versículo número 8, e Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentando-se no meio das cinzas. Então observe que este moço é ferido da ponta dos pés até o alto da cabeça. Mas não para por aí. Capítulo 7, versículo 5 do livro de Jó, a Bíblia vai falar de uma segunda coisa que Jó sofria. Ele diz: a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões do pó, a minha pele está gretada e se faz abominável. Então, além de ele estar ferido dos pés à ponta da cabeça, bichos lhe saíam do corpo. As feridas abertas, saía bichos do corpo de Jó. Mas não para por aí. Se nós olharmos o versículo de número 14 do capítulo de número 7, Jó tinha um terceiro problema. Qual que era o terceiro problema? Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Ele tinha um problema que não conseguia dormir. Ia dormindo, se assombrava. Sonhos e visões à noite não lhe deixava dormir. Então, além de estar ferido da ponta do pé ao alto da cabeça, tinha tapurus, bichos saindo do seu corpo, não conseguia dormir durante a noite com sonhos e visões assustadoras. Mas não para por aí. Quando nós olhamos o capítulo 9, o versículo de número 18, Jó tinha um quarto problema. Qual que era o quarto problema que Jó tinha? Ele tinha um problema de respiração. E ele diz: nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Então, um problema respiratório, que não conseguia respirar. Capítulo de número 19, versículo de número 17, ele tinha um problema de mau hálito, tão forte, dado as feridas interna e externa,
que ele chega a dizer no capítulo de número 19, versículo de número 17. Ele diz: o meu bafo se faz estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Então olha só, ele tinha um problema de mau hálito, a ponto de ninguém conseguir estar perto dele. Versículo de número 20, ele fala de um outro problema. Ele era magro, mas estava tão magro que ele diz: os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Era dentro desse cenário, alguém que perde tudo, alguém que perdeu os filhos, alguém que perdeu a riqueza, alguém que perdeu a saúde, alguém de quem a própria esposa diz: até quando você vai se manter sincero perante o Senhor? Amaldiçoa Deus e morre. E ele diz: não, como fala loucas, assim você fala. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas como se não bastasse, o capítulo 3 e o capítulo 4 vai mostrar uns amigos de Jó que vieram de longe, quando ouviram que ele estava nesta situação. Veio Elifaz, veio Bildade, veio Sofá. Esses homens vieram de longe para se condoer com Jó. E quando eles chegaram, a Bíblia diz que eles vão ficar 7 dias sem responder uma só palavra. 7 dias era o período de um luto. Então, para os amigos de Jó, ele já estava morto. Os amigos ficam 7 dias. E quando eles decidem falar, eles vão falar acusando a Jó. E todos eles tentam a forma, tentam entender o porquê alguém que era tão abençoado, alguém que era o maior empresário, o homem mais rico do Oriente, o homem a quem Deus dava testemunha, o homem a quem era muito precavido, estava numa situação daquela. Então a razão lógica que eles chegavam: só alguém em pecado deve acontecer o que aconteceu com Jó. Então o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, é os amigos de Jó acusando, querendo encontrar uma razão pelo qual Jó está passando, por todas as situações que Jó está vivendo. Mas o que é interessante é lembrar os queridos irmãos, é o que mais doía em Jó, não foi o fato dele ter perdido os bens. O que mais doía em Jó não foi o fato dele ter perdido os 10 filhos. O que mais doía em Jó não foi o fato dele ter perdido a saúde. O que mais doeu em Jó não foi o momento em que a mulher lhe disse: olha, amaldiçoa este teu Deus e morre. O que mais doía em Jó está no capítulo 9, verso de número 11. Era o silêncio de Deus. Deus estava em silêncio e não respondia nada para Jó. Enquanto Deus estava em silêncio, Jó chorava, Jó se condoía por dentro. E ele chega a dizer, a partir do capítulo 9, versículo de número 10 e o verso 11, ele diz: eu sei que o Senhor faz coisas grandes que se não pode esquadrinhar, e maravilhas que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não vejo, torna a passar e não o sinto. O que Jó está dizendo aqui, pastor Natan, é o que mais dói em mim, é que eu sei que ele é dono do ouro e da prata, é que eu sei que ele é o criador dos céus e da terra, eu sei que ele é o Senhor absoluto, eu sei que ele fez todas as coisas, eu sei que ele fala, mas o problema é que ele não me diz onde eu errei. O problema é que ele não fala comigo. O problema é que eu não escuto a sua voz. Ele passa por mim e eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto. Todo mundo sente e eu não sinto nada. Todo mundo vê ele, mas eu não vejo. É isso que está me matando, me corroendo. Eu quero entender onde eu falhei. Eu quero entender onde eu errei. Eu quero me purificar diante do Todo-Poderoso. Mas ele está em silêncio. E quando Deus decide ficar em silêncio, é simplesmente para mostrar a Jó que ele deveria servir ao Senhor não pelo que o Senhor faz, mas simplesmente pelo que ele é. Jó, em toda a trajetória, vai demonstrar que tudo que fez com medo
de perder o que tinha. E ele vai dizer isso no capítulo de número 3, ele chega a uma declaração muito forte. Capítulo de número 3, Jó chega a afirmar no versículo de número 25 e o versículo de número 26, ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. O que é que Jó está dizendo? Eu fiz tudo certo. Os meninos saíam para festejar, eu não cheguei à conclusão de que eles pecaram, mas eu já sacrificava antecipadamente. Eu fui os olhos do cego, eu fui a mão do necessitado, eu fui o marido da viúva, eu tratei com privilégios meus funcionários, eu nunca desonrei alguém, eu fiz tudo certo para não acontecer o que me aconteceu. E o pior é que Deus está em silêncio e não me fala o que está acontecendo comigo. Recebo acusações dos amigos, mas Deus está calado. O capítulo de número 14, Jó vai escrever dentro deste cenário. E é neste cenário que Jó está vivendo que ele vai fazer algumas afirmações. Capítulo 14, verso do número 1, ele faz algumas afirmações. A primeira, ele diz: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. O que ele está afirmando aqui é que todo ser humano nascido de mulher, os seus dias de vida é breve. A segunda afirmação que ele faz está no versículo de número 2. Ele diz que o ser humano, os dias de vida, o ser humano sai como uma flor e seca, foge também como uma sombra e não permanece. Então Jó está falando da brevidade da vida. Mas neste momento, Jó não está simplesmente falando da brevidade da vida. Ele está querendo que a sua vida se finde para que o sofrimento acabe. E ele está aqui fazendo estas afirmações, mas depois dele fazer estas afirmações, ele vai fazer algumas interrogações. E quando nós lemos o livro de Jó, não podemos nos esquecer de que é o livro mais antigo, é o primeiro livro da Bíblia. É bem verdade que na Septuaginta, na organização dos livros da Bíblia, entra primeiro o livro de Gênesis, porque é o livro da criação. Mas o livro mais antigo, todos os exegetas sabem que é o livro de Jó. A história mais antiga na Bíblia é a de Jó. Então Jó não tinha um auxílio bíblico como nós temos hoje. E Jó vai fazer algumas perguntas que para ele não se encontrou respostas. Porém, nós, quando olhamos a Bíblia, nós podemos encontrar respostas para as perguntas que Jó fizera, que no momento não a encontrou. Capítulo de número 14, verso de número 4. Jó faz a primeira pergunta no texto, ele diz: quem do imundo tirará o impuro? Aí ele responde: ninguém. E o impuro aqui, Jó está falando da situação que ele está vivendo. O impuro aqui se encaixa a um leproso, conforme Deuteronômio vai falar, Levíticos também vai falar no capítulo 14, de um leproso que era considerado impuro, dado a sua enfermidade no corpo, que tinha que estar separado de tudo e de todos. E Jó pergunta aqui: quem do imundo tirará o impuro? E ele responde: ninguém. Mas se nós pudéssemos responder a Jó hoje, nós respondíamos que há alguém que pode tornar o imundo impuro. E esse alguém é Cristo Jesus. Ele pode tornar o imundo impuro, ou o imundo puro. Isso vai acontecer lá no livro de Marcos, capítulo 1, dos versos 40 ao 45. Jesus está descendo do monte, e a Bíblia diz que um moço leproso, um impuro, ele se prostra perante o Senhor e ele faz um pedido, ele faz uma afirmação: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar puro, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus, agora respondendo à pergunta do moço, disse: eu quero. E vai até ele e o tocou e disse: ser limpo. Então, para a resposta de Jó aqui, a pergunta de Jó é uma resposta: quem tornará ou quem fará do imundo puro?
impuro? Eu respondo: Cristo Jesus, Ele pode fazer do imundo puro, porque Ele tem todo o poder dos céus e na terra. Jó não encontrou a priori a resposta para esta pergunta, porque o cenário que está ali envolvendo é tão pesado, é tão denso, é tão cheio de sofrimento, que ele diz: não tem, para minha vida, para o meu problema, não tem solução. Eu sou um imundo, eu estou ferido dos pés à cabeça, e quem pegará um impuro como eu e tornará limpo? Jó não encontra resposta a priori, mas lá no capítulo 42 ele vai encontrar, e nós já vamos falar disso. Porém, nesta primeira pergunta, Jó não encontra resposta, mas ele vai fazer uma segunda pergunta, ainda no versículo de número 5, ele diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Jó está falando da brevidade da vida, e ele diz: Senhor, para o homem, o Senhor pôs limites, e o Senhor conhece os anos de vida, o Senhor conhece os meses e os dias que cada um hão de trilhar. E ele faz uma pergunta: não tem como acrescentar dias àquele a quem o Senhor já determinou. Mas se nós abrirmos a Bíblia em Isaías, capítulo 38, do verso 1 ao verso 5, nós encontramos uma resposta que o Senhor, Ele pode acrescentar dia de vida, sim, e Jó vai entender isso um pouquinho mais adiante. A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e o homem de Deus, o profeta Isaías, foi até ele e disse a ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias vira o rosto para a parede, e ele vai fazer uma oração e dizer: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que chorou Ezequias muitíssimo. Antes que Isaías saísse do pátio da guarda, o Senhor disse a Isaías: volte e diga a Ezequias: ouvi a tua oração, e te acrescentarei mais 15 anos de vida. Portanto, a pergunta de Jó aqui, se havia acréscimo de anos para aquele a quem o Senhor determinou, a resposta: há acréscimo sim. E esta noite eu estou aqui para dizer, se de repente alguém está aqui com dias de vida contado pela enfermidade, mas o Senhor pode acrescentar anos de vida, assim como Ele acrescentou a Jó, assim como Ele acrescentou a Ezequias. Se tem alguém aqui que está se achando impuro, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, Ele pode tornar o imundo puro pelo poder que há no seu nome. Ele pode transformar o mais vil pecador. Ele pode fazer algo inevitável acontecer e transformar em bênção para a glória do seu nome. Então a resposta aqui para Jó é: há um Deus que pode transformar o imundo em pessoas puras, mas há um Deus também que pode aumentar anos de vida. Há um Deus que pode acrescentar anos de vida, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois eternamente. Mas há uma terceira pergunta que Jó vai fazer. E antes da terceira pergunta, Jó faz uma afirmação. Qual que é a afirmação? Jó disse: há esperança para a árvore que, se for cortada, ela se renovará. Então Jó, observando o campo, ele percebe uma árvore que foi cortada, mas ele percebe que dias depois, aquela árvore começou nos troncos brotar alguns ramos, começou a brotar alguns brotos, e Jó chega a uma conclusão: há esperança para uma árvore que, se for cortada. Se cortar uma árvore, ela se renovará. Há esperança para ela. Se envelhecer na terra a sua raiz, ou seja, se o seu tronco envelhecer, ainda há esperança para esta árvore. Porque se morrer o seu tronco no pó, ou seja, mesmo que venha uma sequidão tão densa, tão longa, que o
tronco venha apodrecer na sequidão, quando vier uma chuva, ao cheiro das águas, aquele tronco apodrecido vai se renovar. Então Jó conclui: não, para a árvore há esperança. Mas Jó vai fazer uma pergunta após entender que há esperança para uma árvore. Há esperança para uma árvore que o seu tronco envelheceu, a sua raiz se secou. Ele disse: quando vier o cheiro das águas, ela brota e não deixa de brotar os seus renovos. Ela cresce cada vez mais. Para a árvore, sim, eu tenho uma convicção. Mas o versículo de número 8, o versículo de número 10 melhor, Jó faz uma pergunta que para ele fica sem resposta. Ele diz: para a árvore há esperança. Pode pegar uma árvore e cortar ela, e ela renova-se. Pode o tronco envelhecer, as raízes se secarem, mas quando vier o cheiro das águas, ela brota novamente. Eu tenho a convicção que há esperança para a árvore. Mas o versículo de número 13, versículo 10 melhor, ele faz uma pergunta: mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Essa é a pergunta que Jó faz. Para a árvore eu sei que há esperança, mas morto o homem, a sua carne é consumida, e o seu espírito? Como entender esta problemática? É a pergunta de Jó. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Jó sabia que o homem era tricotômico. O homem é formado de espírito, de alma e corpo. E dentro desta logística, Jó faz uma pergunta: eu sei que o espírito volta a Deus, eu sei que o corpo é consumido, e após isto acontecer, que destino terá o homem? Há esperança para a ressurreição? É isto que Jó está perguntando, porque no verso número 11, ele diz: como as águas se retiram do mar, e os rios se esgotam e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, e não acordará, nem se erguerá do seu sono. Jó está dizendo: olha, para a árvore que foi cortada, há esperança. Mas para o homem, quando morre, há esperança de ressurreição? E se nós olharmos a Bíblia também vai dar esperança tanto para a árvore quanto para o homem. Esta noite eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a esta igreja: há esperança para a árvore, mas há esperança para pessoas aqui. Há esperança para a árvore, mas há esperança para o teu casamento. Há esperança para a árvore, mas há esperança para a tua empresa. Há esperança para a árvore, mas há esperança para a tua família. Jó cria esta problemática: o homem, o que acontecerá com o homem após a morte? Após o seu corpo ser consumido, após o espírito voltar a Deus, como acontecerá? Há esperança? E eu respondo: há esperança. O Deus que dá vida à árvore é o Deus que dá vida a pessoas. Jó não entendia a priori porque não tinha palavra como nós temos hoje. Nós temos a palavra de Deus e sabemos que o Senhor, nosso Deus, é poderoso para reviver até quem está morto. Ele disse para Marta em João capítulo 11, versículo 25: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, esta noite eu estou aqui para dizer que há esperança para qualquer circunstância que estivermos vivendo. Não é só a árvore que tem esperança para ela. Há esperança para a tua vida, há esperança para a tua casa, há esperança para a tua saúde, há esperança para os teus projetos, há esperança para o teu casamento, há esperança para a tua vida. O Deus que traz esperança está aqui esta noite dizendo: eu sou a esperança, tanto para a árvore como também para seres humanos. Quem acredita nesta palavra e pode engrandecer o Deus que fez os céus e a terra? Jó achou esperança para uma árvore que foi cortada, mas não achou esperança para um homem que morre. Esta noite, à luz da palavra, nós achamos esperança para uma árvore que é cortada, mas também achamos esperança para o homem. Isso indica que há esperança para coisas, mas há esperança também para pessoas. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Há esperança para coisas, mas há esperança também para pessoas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jó só achou esperança para coisa, para árvore. Mas esta noite a Bíblia me motiva a encontrar esperança para o homem. Nada está perdido. Há esperança para o homem, porque Cristo Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Jó pergunta: quando morre o homem, o que acontece? Eu respondo: quando o homem morre, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que morrendo o homem, o corpo volta ao pó, porque do pó veio, mas o espírito volta a Deus que o deu. É bem interessante que Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que o que é interessante é entendermos que nós pregamos e às vezes cantamos que o homem foi formado do barro, mas a Bíblia não diz isto. Gênesis 2 e 7, a Bíblia diz que o homem foi formado de que mesmo? Do pó. O pó é a poeira do barro. Isso para que o homem não traga consigo o orgulho, a prepotência. O homem não é nada. O homem não passa de poeira do barro. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Com o ruache, com o sopro de Deus, o Espírito entra no homem e com o Espírito a alma. Paulo vai dizer em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, que o mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo seja plenamente preservado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que o homem é tricotômico, para que serve o espírito do homem? O espírito do homem é o único meio com o qual o homem se comunica com o transcendente. Toda a comunicação do homem com o eterno dá-se do espírito do homem para o espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Capítulo de número 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 11. Paulo vai dizer que ninguém melhor conhece o homem a não ser o espírito do homem que nele está, como também ninguém melhor conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus que nele está. Portanto, quando Deus quer se comunicar com o homem, Deus que é Espírito se comunica com o Espírito do homem. É por isso que quando o homem peca, o pecado faz divisão entre o homem e Deus, conforme Isaías, capítulo 59, verso 2. É por isso que Davi, lá no Salmo 51, verso 10, ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito ali é o espírito do homem, que está com E minúsculo. Não me lances fora de tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ali sim é o Espírito Santo. Então Davi, ele sabe que o espírito, quando o homem peca, o meio de comunicação entre Deus e o homem é interditado.
o homem está em conexão com o eterno, é do espírito do homem que se comunica com Deus. É por isso que João capítulo 4, verso 23 e o 24, diz que Deus é espírito e procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade, porque toda adoração dá-se do espírito do homem para o espírito de Deus. Então o espírito do homem é para se comunicar com o eterno. A alma do homem é o centro das emoções. Quando sentimos alegria, é atributo da alma. Quando sentimos tristeza, atributo da alma. Quando sentimos raiva, atributo da alma. Quando nos abatemos, é atributos da alma. Salmo 42, verso 5 já diz: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim. Então a alma é o centro das emoções. E o corpo é o meio com a qual a alma se expressa no mundo exterior. Então o espírito é para o homem se comunicar com Deus, a alma do homem é o centro das emoções e o corpo é o meio com a qual a alma se expressa. Quando nós estamos alegres, o atributo é da alma, mas a alma se expressa por intermédio do corpo. Quando nós estamos tristes, é atributo da alma, mas a alma expressa por intermédio do corpo. Então Jó faz uma pergunta: eu sei que quando o homem morre, o seu corpo é consumido e o seu espírito volta a Deus. Mas agora, o que acontece com o homem? É interessante lembrar que o próprio Salomão, em Eclesiastes 12:7, diz que o corpo volta ao pó porque do pó veio e o espírito volta a Deus. É interessante, porque voltar a Deus ali não significa ir aos céus onde Deus habita, mas significa ir ao lugar onde Deus previamente determinou. Dr. Laurêncio Onso, trabalhando esta ideia no livro Plano Divino através do século, ele diz que ir a Deus não significa que o espírito volta para os céus, mas o espírito de quem morre volta para o lugar onde Deus previamente determinou. Na época do Jó, que é o Antigo Testamento, quando alguém morria na esperança de que Cristo, o Salvador, viria, o corpo vai ao pó, e ao pó, espírito e alma ia para o local chamado seio do pai Abraão. Abraão, pai da fé, seio, lugar de descanso. Então, quando alguém morria no Antigo Testamento, o corpo ia para o cemitério, espírito e alma vai para um local chamado, ou ia para um local chamado seio do pai Abraão. E é interessante nós notarmos que com a morte, a alma e o espírito do homem não se separam. Só tem uma coisa que separa o espírito da alma. Qual é essa coisa? Não é a morte, é só a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas. Portanto, quando alguém morre, a morte não separa a alma do espírito, a morte separa o corpo do espírito, mas o espírito e alma, se morreu com Cristo, hoje vai para um local chamado paraíso. O corpo vai ao pó, alma e espírito vai para um local chamado paraíso. Se morreu sem Cristo, o corpo vai ao pó, vai ao cemitério, porém o espírito e alma vai para um lugar chamado Hades, que ainda não é o inferno, como também o paraíso ainda não é os céus, propriamente dito. Hades, nós podemos entender que é uma antessala do inferno, porque antes do julgamento, antes do trono branco, ninguém ainda está no Hades, ou melhor, no inferno, que é chamado de Tártaro ou Geena. Ninguém ainda está lá. Morreu sem Cristo, espírito e alma está em um lugar chamado Hades. Morreu com Cristo, hoje, corpo vai para o pó, espírito e alma vai para um lugar chamado paraíso. Pastor, mas não era o seio do pai Abraão? Sim, só que até Cristo vir à terra, quando Cristo veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário,
A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, que ninguém subiu aos céus, senão aquele que dos céus desceu. Mas antes dele subir, ele desceu a profundezas mais baixas, e foi no lugar e levou do cativo o cativeiro. Ou seja, ele pega o seio do pai Abraão e leva para um lugar chamado paraíso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2, e o versículo 3 e o 4, Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou se no fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem foi arrebatado, e este homem foi até o terceiro céus, e chega ao paraíso, e ele viu e ouviu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito falar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Respondendo à pergunta do Jó aqui, quando alguém morre com Cristo, o corpo vai ao pó, mas o espírito e alma, após Cristo ressuscitar, ele leva do cativo o cativeiro, e agora transfere do seio do pai Abraão, que é para baixo, levando para o paraíso, que é em cima. Quem morreu com Cristo nesses dias, o espírito e alma está no paraíso. E lembra do que é a função do espírito? A função do espírito é se comunicar com o eterno, mas a função da alma é o centro das emoções. Quem está no paraíso está já vendo, ouvindo, sentindo e se alegrando com todos aqueles que estão na sua dimensão. É por isso que Paulo vai dizer que ele ouviu palavras tão inefáveis que aos homens não é lícito falar. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Se eu contar para vocês o que eu vi, porque eu cheguei no paraíso, e o que eu ouvi, vocês não vão acreditar. É coisas tão inefáveis que não tem como traduzir em palavra humana. Porque quem está no paraíso, alma e espírito, já se comunica. Já está ao lado de Abraão, ao lado de Isaac, ao lado de Jacó. Porque nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum dos primórdios, nem o Jó, ainda está nos céus, onde Deus habita. A Bíblia vai mostrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, quando você lê dos versos 1 a 9, você vai ver que as almas dos que morreram em Cristo estão embaixo do altar de Deus. Só que a alma tem sentimento e não se desassocia do espírito. Então o que dorme é o corpo no pó, mas o espírito e a alma não dormem. Espírito e alma não tem sono. Espírito e alma estão numa dimensão espiritual. Então quem está com Cristo, se nós tivéssemos, pastor Natan, a oportunidade de sermos arrebatados, como foi Paulo, e chegar ao paraíso, e encontrássemos lá ente querido nosso, e dessemos para ele todo o ouro do mundo, para ele retornar à terra, ele não queria, porque estar lá é bem melhor. Está em lugar de descanso, sentindo a alegria dos céus, sentindo o prazer de estar mais próximo de Cristo, e sabe que a salvação já está garantida. Assim como quem morreu sem Cristo já está sentindo o pavor e a angústia do inferno. Capítulo 16 de Lucas, versos 19 ao 30, vai contar lá o caso do rico e o Lázaro, que não é uma parábola, porque parábola não pode conter nome de pessoas, não pode conter geografia, e o texto vai falar ali de Abraão, o texto vai falar de Moisés, vai dar o nome do Lázaro. Então os exegetas entendem que ali não é uma parábola, ali é algo que ocorreu, e quem contou foi o próprio Jesus. Então quem morre sem Cristo, a Bíblia diz que o rico morre, e ele ergueu os olhos e ele viu Lázaro, que está na mesma dimensão no seio do pai Abraão. E ele estabeleceu um diálogo com Abraão e não com Lázaro. Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo e refresque minha língua, porque eu estou me queimando, me ardendo em chama. Então quem morreu sem Cristo já sente a dor do inferno. E sabe o que mais dói, pastor Divani? O que mais dói em alguém que morreu sem Cristo é porque ele tem a certeza de que teve a oportunidade de aceitar o Salvador e rejeitou o Salvador enquanto vivo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o homem que morreu com Cristo ou sem Cristo, tanto quem morreu com Cristo já sente a alegria da salvação,
como quem morreu sem Cristo, sente já a dor que sabe que vai ser acusado e condenado diante do trono branco. Mas sabe o que é mais interessante? É que Jó, mesmo fazendo esta pergunta, a primeira pergunta que ele faz é se alguém pode tornar o imundo puro. E ele diz ninguém, mas ele vai chegar um pouquinho mais à frente à conclusão que Deus pode fazer isso. A segunda pergunta que ele faz é se pode se prorrogar os dias de vida de um Deus que já determinou os meses, os anos e o dia de vida de uma pessoa, mas ele chega à conclusão que pode. E a terceira pergunta que ele faz: a esperança para a árvore, mas a esperança para um homem que morre, ele vai entender um pouquinho mais adiante, porque o capítulo 19, verso de número 25, ele responde uma pergunta dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E ele vai chegar a uma conclusão e diz: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outro o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. A certeza de Jó é: eu sei que tudo que eu estou passando, a culpa não está em Deus. O fato de eu estar sofrendo, Deus não é culpado dos meus sofrimentos. O fato de eu passar pelo que eu estou passando não significa que Deus está morto. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Capítulo 31, verso 34, Jó diz: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, eu me encale, mas não saio da porta, eu vou continuar na porta. Em outras palavras, Jó está dizendo: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou continuar crendo, vou continuar acreditando, vou continuar esperando, vou continuar insistindo. Eu sei que Deus não respondeu, mas Ele está ouvindo, e quando Ele decidir responder, a minha causa será pleiteada. Quando Ele decidir responder, a minha vida será transformada. Quando Ele decidir responder, Ele terá respostas para todas as minhas perguntas. Portanto, eu tremo perante uma grande multidão, desprezo da família me apavore, mas eu vou me encalar. Mas tem uma coisa: eu vou continuar na porta, eu vou continuar esperando, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar crendo que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir o que Ele tem prometido. Quem diz glória a Deus por esta palavra? O que sabe, queridos irmãos, Jó continua vivendo o silêncio de Deus. Os amigos continuam o acusando. Mas o que é interessante é que Deus sempre levanta intercessores. Enquanto ele faz, Bildade, Zofar falaram dos capítulos 4 ao capítulo 33, e Jó se defendendo. A partir do capítulo 34 se levanta um outro amigo de Jó, Eliú. Eliú não se levanta para acusar Jó. Eliú se levanta para levantar a moral de Jó e repreender a Jó, porque está dando resposta para os amigos que lhe acusaram. E Eliú vai dizer para Jó: Jó, tem acusações que não adianta você querer respondê-las. Deus é justo, e Deus há de pleitear a tua causa. Então não ache que o silêncio de Deus significa que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Ele é grande, Ele é justo. E o capítulo 34, capítulo 35, capítulo 36, capítulo 37, quem fala é Ele faz. Aí o capítulo 38, quem decide falar é Deus. Não, eu vou dizer de novo. Capítulo de número 38, quem decide falar é Deus. E Deus, quando decide falar no capítulo 38, é fantástico, porque Deus vai fazer algumas perguntas e Jó não vai poder respondê-las. Deus vai fazer algumas perguntas e ele faz, muito menos não vai saber respondê-las.
Deus vai fazer perguntas e Zofar não vai saber respondê-las. Eliú muito menos, porque Deus agora decidiu quebrar o silêncio. E quando Deus decide quebrar o silêncio, algo sobrenatural acontece. E eu não tenho dúvida que na vida de alguém esta noite, Deus decidiu quebrar o silêncio para trazer respostas para todas as tuas perguntas. Quem sabe você adentrou aqui esta noite com alguns questionamentos, sem entender algumas coisas que estão acontecendo na tua vida, mas Deus tem as perguntas para todas as tuas respostas. E assim como Deus quebrou o silêncio, Deus esta noite, Ele está disposto a quebrar o silêncio ao teu favor e falar favorável ao teu respeito. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Capítulo 38, verso de número 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó. De onde mesmo, gente? De um redemoinho. Isso aqui é muito forte, porque Jó, pastores, achava que Deus só falava no meio da bonança. Por isso que ele se precavia, cuidava, orava, jejumava, fazia, tapava todas as brechas, porque ele achava que enquanto mais bonança tivesse, mais a presença de Deus estava ali. Quando veio as tempestades, Jó entra em parafuso. Disse: eu não conheço um Deus de tempestade, eu conheço um Deus de bonança. Só que Deus decide responder a Jó, e o cenário que Deus criou para responder a Jó foi do meio do redemoinho. Já imaginou a cena? O redemoinho derrubando casa, derrubando árvore, limpando terrenos. E Jó pergunta: o Senhor está onde? Deus: estou no meio do redemoinho. Esta noite o Senhor está dizendo que Ele não só está na bonança, Ele está na tempestade também. E tem mais uma coisa: aquilo que coloca medo em mim e em você, o meu e o teu Deus é tão grande que Ele anda por cima. Lembra lá do capítulo 14 de Mateus? Versos de número 16, 17, 18, 19, 20 ao 26. Os discípulos estão numa grande tempestade e Jesus vem andando por cima das águas. Porque aquilo que coloca medo em mim e em você, o teu Deus anda por cima. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E eu sinto Deus dando resposta para alguém aqui esta noite. Nesta tempestade, neste redemoinho que está envolvendo a tua vida, Deus está dizendo: eu estou no meio, eu estou no controle. Pois Ele fez uma promessa, Isaías 43, verso 2. Ele disse: se você passar pelas águas, eu estou contigo. Se passarem pelo rio, Ele não te afogará. Se passarem pelo fogo, não vai te queimar, e nem a chama vai arder em você. Então perceba que Deus não prometeu que você não passaria, mas o que Ele prometeu é que quando você estivesse passando, Ele estaria com você presente. Quando passarem pelas águas, então é prova que você vai passar. Ele disse: eu estou contigo. Quando passarem pelo rio, então é prova que vai passar. O rio não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Então você vai passar pelo rio, você vai passar pelo fogo, mas nada vai te acontecer, porque Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova dos leões o Senhor protegeu a Daniel. Deus não livrou Azarias, Misael e Ananias de entrar na fornalha de fogo, mas dentro da fornalha de fogo Deus passeou com os três. Então Deus não nos livrará de passar por alguns redemoinhos da vida, mas no redemoinho Deus está no meio. E Deus fala com Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Verso 3: agora cinge os lombos, teus lombos, e como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Aí a primeira pergunta de Deus, verso 4: onde estava tu quando eu fundava a terra? Jó diz: não sei não, Senhor. Faz-me saber, se tens inteligência. Onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava, Elifaz? Onde é que você estava, Bildade? Onde é que você estava, Eliú? Onde é que você estava, Sofá? Quando eu criava, fundava os fundamentos da terra, onde vocês estavam? Deus está dizendo: a minha grandeza é inquestionável. Isaías 43, 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Ele é tão grande que ele chama Jeremias no capítulo 1, versículo 5 e o 6, e diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que você saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você sabe a profundidade disto? Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes do teu pai namorar com tua mãe, eu sabia que eles iam namorar, que ia contrair o matrimônio, que você nasceria desse enlace matrimonial, que teu nome era Jeremias e que nós estaríamos conversando hoje. Ele é tão grande que ele pergunta em Isaías 40, verso 12: Ô Isaías, quem foi que mediu os céus a palmos? Isaías diz: foi o Senhor. Quem foi que pesou todos os montes e outeiros em balança? Isaías diz: foi o Senhor. Quem foi que mediu toda a água do oceano com a concha das suas mãos? Isaías diz: foi o Senhor. Isaías capítulo de número 14, verso de número 27, a Bíblia diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E se as suas mãos estendidas está, quem pois a fará voltar atrás? Isso fala da grandeza dele. Isaías capítulo 40, verso número 15, ele diz: olha Isaías, toda a humanidade ou todas as nações são consideradas para mim como um pingo de água no fundo de um balde. Será que ele é grande? Salmo 147, verso 3 e o 4, especificamente o versículo 4, diz que ele conta todas as estrelas que há nos céus, chamando cada uma pelos seus nomes. Isso aqui é muito forte. Oh glória, oh glória, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Então ele vai chamando, ele conta, não é de 1 a milhões, é chamando o nome de uma, de outra, de outra, de outra, e diz: não, está tudo certo, não faltou uma. Não, era para tu ter dado um glória, porque esse Deus é grande demais. Ele é tão grande, que Isaías 40, verso de número 25, ele faz uma pergunta: a quem pois eu me farei semelhante? Tem alguém, Isaías, para eu me fazer semelhante? Isaías, além de ser poeta, ele era estadista, além de ser estadista, era escritor. Isaías vai pesquisar, vai buscar, e lá no capítulo 64, verso 4, ele diz: eu pesquisei, eu busquei, mas desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. É esse que está perguntando a Jó: Jó, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Jó disse: não sei não. Versículo de número 9, Deus disse: onde é que você estava quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedura? Jó disse: não sei não. Jó, onde é que você estava quando eu passei o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as ondas empoladas. As ondas vêm e eu digo: quebra aqui, não passe mais, e as ondas quebram. Onde eu designei, onde é que você estava, Jó? Jó disse: não sei. Aí Deus vai perguntando, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, 41, Deus faz 73 perguntas. Vai perguntando e Jó vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E Deus vai perguntando. Chega uma hora que Deus diz: fala alguma coisa, Jó. Aí o capítulo 42, verso número 1, a Bíblia diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: olha, Senhor, tudo que eu posso dizer, tudo que eu tenho a dizer, é que bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É esta a conclusão lógica que Jó chegou, mas também esta é a conclusão lógica que nós poderemos chegar esta noite. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes, tudo o Senhor pode. Se Ele pode tudo, então esta noite a tua vida, a tua causa, a tua casa está entregue na mão dEle, e Ele pode fazer tudo em você, por você, com você e através de você. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia,
coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Sabe o que é que Jó está dizendo? Senhor, todas as perguntas que eu fiz, todos os questionamentos que eu questionei, eu falei de coisa que eu não entendi, que eu não compreendia. É como se Jó estivesse dizendo: Senhor, quando eu perguntei se alguém poderia transformar o imundo em puro, e eu disse que ninguém, é porque eu não sabia. Quando eu disse que ninguém poderia aumentar os dias de vida de alguém na terra, é que eu não entendi, era coisa maravilhosa demais. Quando eu disse que havia esperança para a árvore, mas não há esperança para o homem, era de coisa que eu não entendia. Mas agora bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Em outras palavras, tu pode tornar o imundo puro, o imundo em pessoas puras. Tu pode aumentar a longevidade de vida de alguém. Tu podes ressuscitar morto, porque a ti pertence o poder. Tu és o Deus que ressuscitaste o filho da viúva de Naim. Tu és o Deus que ressuscitaste Lázaro 4 dias de morto. Tu és o Deus que ressuscitaste a filha de Jairo. Por isso eu concluo, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu concluo dizendo as palavras de Jó, aqui no verso 4. Ele diz: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina. Então agora mudou, porque Deus estava fazendo as perguntas e Jó não teve respostas. E ele está dizendo: Senhor, agora eu quero mudar. Escute-me, por favor. Eu vou perguntar algumas coisas ao Senhor. Eu vou falar com o Senhor algumas coisas. Por favor, me ensine. Pois com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Você sabe o que é que Jó está dizendo? Senhor, tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi, não foi para me matar, foi para causar e gerar em mim experiência. Antigamente eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora, com este sofrimento que eu passei, os meus olhos agora te veem. Agora eu te contemplo. E deixa eu te dizer uma coisa: este sofrimento não é para te matar, é para gerar experiência em tua vida. É para te aproximar mais de Deus, é para te aproximar mais do Senhor, é para acreditar mais naquele que faz tudo em todos. E enquanto Jó está conversando com o Senhor, os amigos de Jó foram embora. Só que chega um dia de viagem, Deus aparece para eles também e diz: para onde vocês pensam que vão? Vocês falaram loucamente com relação ao meu servo Jó. Vocês acusaram ele de coisa que eu não mandei. Voltem e peçam perdão para Jó. E peça para ele orar por vocês. Porque se ele orar por vocês, eu deixo vocês viverem. Se ele não orar, eu mato todos vocês. Isso aqui é forte ou não é? E a Bíblia vai nos informar, no capítulo de número 42, Deus dizendo, versículo 7: sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e Jó oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, e Zuíta, e Zofá, o Naatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Isso aqui é muito lindo. É Deus dizendo para Jó: Jó, você quer que eu perdoe eles, ou quer que eu mate? E ele diz: não, Senhor, perdoe os homens. Eles falaram loucamente, mas tudo o que eles falaram comigo serviu para me aproximar do Senhor. Então perdoe os meus amigos. Eles estavam falando porque eles estavam agindo loucamente. Aí Deus disse: e aí, você vai orar por eles? Ele disse: eu oro. E o capítulo 42, a Bíblia vai dizer o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo
quanto dantes possuía. Perceba que o Senhor não mudou o cativeiro de Jó, porque mudar é tirar de um lugar para outro. O Senhor virou. Esta noite o Senhor não está mudando o cativeiro de ninguém, o Senhor está virando. Você pode crer no poder da palavra? Feito esta análise bíblica, nós podemos concluir um pouquinho mais além do que Jó concluiu. A esperança para a árvore cortada, mas a esperança para o homem. A esperança para coisas, mas a esperança para pessoas. Com permissão do pastor, aqueles que creem e acreditam, se coloquem de pé. Eu quero orar com vocês. Após esta ministração, dizendo-lhes que há esperança para a árvore, mas há esperança também para pessoas. Querido Jesus, eu preguei a tua palavra e fui fiel ao tema escolhido por tua igreja, pelo anjo desta igreja. E o Senhor sabe que eu fui sincero e me preocupei exclusivamente em tua palavra. A minha preocupação, Senhor, quando o teu servo me passou este tema, foi em ser fiel à tua palavra e ao Senhor. O Senhor sabe que eu não me preocupei com o movimento, eu não me preocupei em levar o povo ao êxtase, mas me preocupei em levar o teu povo a entender a tua palavra. E pela tua palavra eu sei que o Senhor é poderoso em renovar e reativar as esperanças, tanto para os teus filhos e filhas, quanto para os projetos deles, porque há esperança para a árvore, mas há esperança para o homem. O Senhor pode ir agir em nosso meio, e esta noite eu te peço, Senhor, que o teu vento transformador venha sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural naquilo que eu não posso agir, que algumas árvores que foi cortada na vida dos teus servos, que comece a brotar o renovo a partir de agora. Chorevou relasse adorremar. Que pelo poder do teu nome, Senhor, esta árvore, esta coisa que foi cortada na vida do teu filho, que comece a se renovar novamente, pelo mover da tua palavra. Revo relacíbio calavara chúria. Vai movendo as águas, Senhor, e a árvore cortada que volte a se renovar. É projetos na vida dos teus filhos que pareciam não ter mais como retomar, que sejam retomados agora. Oh querido Deus, eu creio na tua palavra. A esperança para a árvore que se for cortada, ela se renovará, mesmo que as suas raízes secaram, mesmo que os seus troncos apodreceram, mas ao cheiro das águas há de brotar. E a tua palavra é água para os sedentos, e eu creio no poder da tua palavra. Reboquevio calabara xandorehai. Mas eu sei também que há esperança, Senhor, para este homem, para esta mulher, para a glória do teu nome, Senhor. Comece a renovar esta noite. Comece a renovar, Senhor, esta noite. Comece a renovar esta noite, Senhor. Comece a receber o renovo de Deus para a tua vida. Comece a receber o renovo de Deus para a tua vida. Comece a receber o renovo de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recebendo de Deus algo novo para a tua vida. Esperança reativada novamente. Eu preguei a tua palavra, Senhor, e pela tua palavra faça florescer novamente. Vá recebendo renovo em nome de Jesus. Não cessarão os seus frutos e viverá. Receba a vida em nome de Jesus. Oh, ao Senhor seja a glória. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã, por ter pregado a tua palavra. Que o teu nome continue sendo glorificado em nós, por nós e através de nós.
É a nossa oração que é feita no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue sendo glorificado em nossas vidas. E se você pode, aplauda ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. A gratidão a Deus, a todos vocês. Tome posse da palavra, irmãos. Eu acredito que todos nós fomos ministrados aqui com esses versículos, capítulos, com o livro de Jó, com toda a história de Jó. Amém? De forma que nós saímos daqui revestido de graça, de conhecimento, de virtude. Amém? Amanhã nós continuamos. Amanhã nós começamos às 19 horas. Glória a Deus. Domingo às 18h30. Amanhã o cantor também, Ezequiel Duarte, vai estar conosco. E no domingo ele também louva amanhã, louva no domingo e ministra no culto à noite. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Estendam suas mãos. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos alcançado. Ao terminar aqui, nós temos no estacionamento da igreja, tem uma casa, tem uma cantina. Você pode lanchar ali, vai ter lugar para você lanchar. Quer levar para casa, tem também. E tudo que você gastar ali, você está ajudando, revertendo esses valores para os gastos que nós temos na obra de Deus. Então seja um abençoador, amém? Se você vai lanchar fora, né, num lanche fora, tem um lanche aqui, tem ali para você ficar com a família ou comprar e levar para sua casa, amém? Glória a Deus. Divulgue, irmãos, esse evento, é o 20º Congresso Unificado de Homens e Mulheres. Divulgue amanhã, divulgue esta noite, divulgue domingo, porque eu sei que Deus tem coisas extraordinárias. Divulgue para os seus amigos de trabalho, para os seus vizinhos, e venha nessas 2 noites para celebrar o nome santo do Senhor Jesus. Antes que eu me esqueça aqui, marque aí na sua agenda, dia 5 e dia 6 de maio, nós vamos ter uma conferência de curas aqui, amém? Pastores que vão estar aqui conosco, já estão agendados. Você vai poder estar vindo e trazendo pessoas para essa conferência de curas e milagres. Anote aí, 5 e 6 de maio, sexta e sábado, com as suas mãos estendidas, retornando, Senhor, cada um para vossas casas, coberto, Senhor, com tua graça, com tua bondade e com tuas mãos, Pai. Eu te louvo pelos meus amigos pastores, pelas igrejas, pelos grupos de homens que aqui louvaram, de irmãs. Senhor, obrigado por este momento, por esta comunhão, por esta união, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um, meu Deus. E também, Senhor, nessas 3 noites, amanhã, no encerramento, domingo, Senhor, que seja o teu manifestar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo e todos digam amém. Só um recadinho, não saia apavorado, cumprimente o seu irmão, você que está com seu carro em estacionamento ou na rua, tranquilamente, saia em paz e vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.